Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa aula eu quero começar falando de algo que provavelmente a maioria de vocês já saibam, né? Que o mercado de TI hoje, ele está buscando profissionais com certificação e Azure, só que não somente a certificação, não somente essa parte teórica, mas também busca ali profissionais com conhecimento mais prático. E aqueles que atendem esses requisitos, eles acabam se destacando nesse mercado e conquistando ali salários hoje que chega acima de 10, 15K e também a oportunidade de trabalhar ali 100% home office. Então, boa parte dessas vagas que a gente tem aberta hoje no mercado para essa posição de cloud também envolve essa questão do trabalho home office, porque hoje a gente tem ali poucos profissionais qualificados para a quantidade de vagas que a gente tem de demanda. Então, é muito comum hoje essas empresas contratarem profissionais de outros estados, esses profissionais tendo que trabalhar 100% em home office. Então, hoje, se você está naquele momento onde você sente que a sua carreira ela está estagnada, ou que você percebe que sempre está um passo atrás, nesse vídeo eu quero mostrar como que você pode se tornar um profissional indispensável nesse mercado de cloud. Eu ainda quero falar sobre um recurso extremamente poderoso e versátil que a gente tem dentro do Azure, que é o Storage Account. Então, quero mostrar em cima desse recurso esse tipo de conhecimento que as empresas buscam, que vão além da teoria, esse conhecimento mais prático, tá? Porque hoje, né, é uma realidade. Muitas empresas, elas precisam de profissionais que saibam implementar e administrar soluções em nuvem. E para isso não basta apenas ter as certificações, né? As certificações, ela sim é um passo importante, mas no final das contas esse conhecimento prático ele também é essencial, né? E o que a gente vê acontecendo hoje com boa parte dos profissionais que acabam não se atualizando, eles acabam deixando de lado o que o mercado vem buscando, né? Eles acabam ficando presos ali em cargos que não são reconhecidos, salários baixos, às vezes aquele medo, né, de, pô, se a empresa me mandar embora, eu não sei se eu vou conseguir me recolocar no mercado, porque eu não tenho um conhecimento que o mercado está buscando hoje, tá? Então, hoje é extremamente importante sair, né, dessa carreira estagnada e começar a estudar e especializar em recursos que o mercado vem buscando hoje, né? Então, deixar de fazer isso, você vai acabar deixando ali as melhores oportunidades, os melhores salários passando, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo é que você não precisa seguir esse caminho e ficar com uma carreira estagnada, né? Então, existe uma forma de você se destacar, conquistar essas principais certificações e se tornar não somente um profissional que o mercado procura, mas também posições, oportunidades que pagam muito bem e com essa chance de trabalhar 100% home office, tá? Só que antes da gente falar um pouco mais dessa questão de carreira, eu quero falar um pouco desse conteúdo, né, desse recurso que é fundamental para o Azure, que é o Storage Account. Então, o Storage Account hoje, ele é um serviço de armazenamento, né? Então, ele trata ali com armazenamento de dados. E hoje, por se tratar de uma solução de armazenamento de dados, ela acaba integrando com várias outras soluções que a gente tem dentro do Azure. Por ter essa característica de atender vários serviços diferentes, o profissional que vai desenhar e trabalhar com essa solução, ele precisa entender muito bem as configurações que a gente tem dentro do Storage Account para que ele possa escolher a melhor configuração para atender aquele serviço, para atender aquela necessidade. Então, aqui já notem que a gente sai daquele conhecimento mais teórico, eu preciso ir para uma coisa mais prática. Eu preciso entender como esses recursos vão utilizar ali o meu Storage Account. Então, cliquei aqui no Storage Account e eu vou criar um novo. Então, aqui com base na criação, eu quero passar por esses detalhes para você ver, para vocês entenderem essa parte desse conhecimento mais prático. Então, assim como todo recurso que a gente tem dentro do Azure, o Storage Account, né, ele precisa ser criado dentro de uma subscription e dentro do Resource Group. Então, vou criar aqui um Resource Group chamado aula, e aqui o nome do Storage Account. Então, vou colocar aqui esse ST Diogo Aula 0010. Então, esse vai ser o nome do meu Storage Account. Aqui, qual a região que eu vou criar esse recurso? Então, o Azure é uma solução global, a gente tem várias regiões aqui. No nosso caso,
e vou filtrar aqui, vou escolher a região do Brasil. Próximo passo é escolher como que esse Storage Account vai ser utilizado. E aqui a gente tem algumas opções, né? O Azure Blob Storage ou Data Lake, o Azure File e outros aqui que seria o Table e Queues. O que acontece? O Storage Account, ele é dividido em alguns data services, né, que a gente chama. São alguns serviços para armazenar determinado tipo de arquivo. É onde entra aqui o blob, o file, o table e o queue. Então, primeira parte que é importante é entender como funciona esse serviço. Porque como que eu vou atender uma necessidade de uma aplicação que precisa armazenar dados dentro do storage account, sem saber como que o storage account funciona, como que esses dados são armazenados. Quando a gente fala do Azure Blob Storage, a gente está falando aqui de uma solução de armazenamento dentro do storage account que é utilizada para praticamente armazenar qualquer tipo de arquivo. Imagem, documentos, PDF, apresentações, áudio, vídeo, ISOs, enfim. O Azure File, ele também vai na mesma ideia. Também posso armazenar qualquer tipo de arquivo. O que diferencia um do outro, primeiro, é o preço, né? O Azure Blob, ele é muito mais barato do que o Azure File, mas principalmente a forma de acesso. O Azure Blob, quando eu preciso conectar nesse storage account e acessar, gravar um arquivo, esse acesso ele é feito através de API ou HTTP, HTTPS. Então, o Azure Blob é a única forma de eu acessar, interagir com ele para acessar um arquivo, gravar um arquivo, copiar, fazer download, é através de APIs ou HTTP, HTTPS. Já o Azure File, ele já é o nosso SMB tradicional, o nosso barra barra, nome ali do storage account, nome do compartilhamento. Então, esse Azure File é o que a gente tem, por exemplo, nos nossos file servers dentro dos nossos servidores no ambiente on-premise. Então, isso aqui eu poderia afirmar de forma correta que o Azure File seria a solução, o serviço dentro do Azure para substituir um file server, porque ele trabalha exatamente igual, só que ao invés de eu ter que gerenciar uma máquina virtual, isso aqui é um serviço. Então, dentro do Azure File, eu também posso hospedar qualquer tipo de arquivo, só que o acesso que eu vou fazer a esse storage account com o Azure File é utilizando o SMB, barra, barra, nome do storage account, barra compartilhamento, e ali dentro eu tenho os meus arquivos. E a gente ainda tem a opção de trabalhar com tables e queues. Tables é quando eu preciso armazenar e tratar conteúdos no formato de tabelas. Né? Então, aqui, muito parecido, por exemplo, com. Não existe mais, né? Mas o Axis que a gente tinha no passado, então preciso trabalhar e estruturar dados em tabelas. E a gente tem aqui também o Queues, que também é um tipo de dado que eu consigo trabalhar dentro do Storage Account, que aqui são para aplicações de microserviço, utiliza muito esse conceito, que é essa comunicação entre aplicações utilizando filas, e essas filas onde tem as instruções ali para que essas aplicações se comuniquem, para que essas aplicações façam ali o seu trabalho, a sua comunicação e o tratamento das informações dentro do dia a dia. Então, são filas, onde dentro dessas filas aplicações colocam mensagem, outras aplicações consomem essas mensagens, e essas mensagens têm as instruções ali para que as aplicações se comuniquem. Então, hoje, dentro do Storage Account, a gente tem essa parte aqui. O Azure Data Lake, ele é um blob também, só que ele é um blob maior para tratar com arquivos com uma volumetria maior. Então, ele tem algumas particularidades também. Então, aqui o primeiro ponto, quando a gente fala desse conhecimento mais prático, então lembra, a certificação é extremamente importante. Muito difícil você conseguir ter um salário acima de 10 mil reais, trabalhar home office, sem ter as certificações do Azure. É muito difícil. Só que lembra, a certificação não é tudo. É extremamente importante, tem que ter, mas eu também tenho que ter esse conhecimento mais prático, que é justamente nesse cenário aqui que eu vou ter que ter esse conhecimento mais prático para saber escolher qual a melhor solução para atender a minha necessidade. Então, pô, essa aplicação que vai consumir esse storage account, como que vai consumir?
Pô, que tipo de informação que vai ser armazenada? Qual vai ser o tipo de acesso? Para que eu possa escolher aqui como que esse storage account precisa ser construído. E quando a gente fala, né? Vou pegar aqui o Blob mesmo, e quando a gente fala de nuvem, né? Então, essa é uma grande característica, esse é um grande benefício que faz com que as empresas cada vez mais adotem a nuvem. A gente tem essa parte de escala e redundância muito simples. Então, pensa aqui comigo num cenário bem básico. Imagina que você tem um ambiente on-premises e dentro desse ambiente on-premises você tem um storage e esse storage é onde você guarda as informações ali de várias aplicações, de vários servidores, de vários serviços. Só que, e se esse seu storage, onde você armazena tudo, praticamente todos os dados da sua empresa, e se esse storage ele tem um problema? Você acaba perdendo todos esses dados. Beleza, eu tenho backup, mas você vai demorar um tempo para recuperar essas informações. Então seria interessante eu ter uma redundância desse storage. Só que quem trabalha nesse cenário sabe que ter uma redundância de storage tecnicamente é complicado configurar e também tem a questão de custo, que é extremamente alta. Só quando a gente vai para o Azure e pega um serviço como o Storage Account, por exemplo, eu já tenho essa redundância já nativa no serviço. Então, quando a gente vem aqui, redundância, a gente tem aqui essas quatro tipos de redundância. Então, são quatro formas de garantir com que os meus dados que vão ser armazenados dentro desse storage account não sejam perdidos. Ou, se for perdido, com que eu recupere isso de uma forma extremamente rápida. Todo storage account dentro do Azure, e isso também vai acabar se espalhando para vários serviços que a gente tem dentro do Azure, eles vão ter minimamente um tipo de redundância. Então, quando a gente fala de storage account, a gente tem no mínimo o que a gente chama de LRS, que é o Local Redundant Storage. É uma redundância local. Como que funciona essa redundância local? Olha só que interessante, presta bastante atenção. Eu estou criando esse storage account na minha região do Brasil. Toda a região do Azure ela é formada por três zonas de disponibilidade. Para ficar o entendimento mais simples, entendam zona de disponibilidade como se fosse data centers diferentes. Então, eu tenho a região, Brasil, e eu tenho três data centers diferentes. Dentro do mesmo data center, quando a gente fala de storage account, então eu tenho o Brasil, data center 1. Dentro desse data center, o meu storage account ele vai ser replicado para três locais diferentes. Então, imagine o data center com seus racks. Então, eu tenho o rack 1, que tem um storage account, um dispositivo de armazenamento dentro do data center do Azure. Eu tenho o rack 2, ali eu tenho outro equipamento de armazenamento diferente um do outro, e eu tenho o rack 3, que é um outro equipamento de armazenamento. Então, eu tenho três equipamentos de armazenamento em racks diferentes. Quando eu crio um storage account como LRS, eu tenho a cópia desses dados que eu armazeno nesse storage account no rack 1, no rack 2 e no rack 3. Então, se eu tiver problema com o dispositivo físico que está no rack 1, beleza, eu tenho uma cópia dessas informações no rack 2 e no rack 3. Então, eu não deixo de consumir os dados que estão dentro desse storage account. Então, essa é a redundância mais básica, mas eu já tenho uma redundância. Quando eu crio um storage account, não é simplesmente eu tenho ali um hardware, se aquele hardware dá problema, eu perco todo o meu acesso, eu perco todos os meus dados. Eu não tenho isso. Eu já tenho nativamente uma replicação para outros dois locais. Então, se eu perder um local físico, o hardware físico, ou der um problema no hack, eu tenho a cópia dessas informações em outros dois equipamentos, em outros dois hacks diferentes. Isso, lembrando, pessoal, aqui eu estou dando um exemplo do Storage Account, mas isso se aplica para vários serviços do Azure. Vários serviços vão trabalhar exatamente dessa forma. Agora, se eu quero, então imagina que, pô, beleza, legal, o LRS eu já tenho aqui uma redundância bacana, mas eu preciso de uma redundância maior. As informações que eu vou armazenar aqui são informações críticas, porque lembra, eu tenho a região, data center 1, 2 e 3. E se eu perder o data center 1 inteiro? Se eu deixar o meu storage account como LRS, a cópia dessas informações estão dentro do mesmo data center. Então, se eu tiver um problema com o data center 1 inteiro,
e o meu storage account estiver ali dentro, eu vou perder acesso a esse storage account, porque eu perdi o data center inteiro. Para esse tipo de solução, a gente tem aqui essa outra opção que é o ZRS, que é o Zone Redundant Storage. Como que esse cara funciona? Eu tenho a região e eu tenho data center 1, 2 e 3. Nesse caso, eu vou criar o meu storage account, por exemplo, no data center 1, e ele vai criar uma cópia desse storage account no data center 2 e no data center 3. Então, agora, ao invés de eu ter uma cópia da informação dentro do mesmo data center, eu tenho a cópia dessas informações em data center diferente. Então, se eu pegar aquele cenário anterior, tive um problema no data center 1. O meu storage account é ZRS, não tem problema, porque eu tenho uma cópia no data center 2 e eu tenho uma cópia também no data center 3. Então, eu aumento a disponibilidade do meu storage account. Mas a gente pode ainda... Pô, mas legal, eu entendi, eu tenho uma cópia data center 1, 2 e 3, mas e se eu perder os três? Se eu perder a região? Eu estou na região Brasil, que tem 3 data centers. E se eu perder a região inteira? Para esse tipo de preocupação, a gente tem o GRS, Geo Redundant Storage. Então, como que funciona esse cara? Eu vou ter ali região Brasil. Então, lembra, eu estou criando aqui o meu recurso no Brasil. Então, região Brasil, 3 data centers. Então, na região onde eu estou criando esse recurso, ele vai lá no data center 1, por exemplo, e vai criar aquelas 3 cópias dentro do data center 1. Então, no rack 1, rack 2, rack 3, dentro do mesmo data center, aquelas 3 cópias, que seria o LRS. Só que, além disso, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar uma cópia e vai criar numa outra região, fora do Brasil. No caso do storage account, ele cria isso lá nos Estados Unidos. Então, ele vai pegar uma cópia desse storage account e vai armazenar lá nos Estados Unidos. Aqui, caso eu perca a região inteira do Brasil, Brasil, com os 3 data centers, eu perca a região inteira, a minha parte de armazenamento não vai parar de funcionar, porque eu tenho essa cópia rodando em outra região, na região dos Estados Unidos. Então, aqui eu aumento bastante aqui a minha redundância em cima do storage account. E, por fim, a gente tem aqui o GZRS. Então, esse, quando a gente fala de redundância, é o nível mais alto que a gente tem. Ele vai trabalhar bem parecido com o GRS, só que a diferença é: estou criando um storage account aqui no Brasil. Ao invés de ir no GRS, ele cria tudo no mesmo data center do Brasil, o que, que ele vai fazer? Ele vai usar o ZRS por trás. Então, ele vai pegar o storage account, uma cópia na data center 1 do Brasil, uma cópia no data center 2 do Brasil, uma cópia no data center 3 do Brasil. E uma cópia em outra região, no caso, os Estados Unidos. Então, eu tenho uma redundância a nível de zona de disponibilidade, data center 1, 2 e 3, e eu tenho também uma redundância a nível de região. Então, aqui, se eu perder o data center 1, beleza, eu tenho uma cópia no data center 2 e no data center 3. E se eu perder a região inteira do Brasil, beleza, eu tenho uma cópia rodando nos Estados Unidos. Então, isso aqui é o nível mais alto que a gente tem de replicação. E aqui, pessoal, de novo, é onde entra aquele conhecimento mais prático, que vai além da certificação, porque a certificação ela vai acabar cobrando de forma simples o que são esses recursos, mas você não vai receber ali da empresa, eu quero saber o que é isso. Não, eu tenho essa necessidade, eu preciso que você construa storage account para atender essa necessidade. Seja a necessidade de armazenamento e acesso a esses arquivos, seja a parte de redundância para que essa aplicação, esse recurso que vai consumir os dados que estão armazenados aqui, não deixem de parar de funcionar. Então, quando a gente fala desse conhecimento mais avançado, quando a gente fala desse conhecimento e as empresas vêm buscando, é esse tipo de conhecimento. Não é aquele conhecimento genérico para que serve um storage account. Não. É um conhecimento mais avançado. Eu preciso entender aquilo, eu preciso, legal, vai vir várias necessidades, e com base nessas necessidades, eu preciso entregar ali a melhor configuração para que atenda essa necessidade, para que essas aplicações
atendo ali os requisitos de negócio. Então, é isso que o mercado busca hoje. De novo, pessoal, sem ser redundante, mas já sendo. A certificação é importante. Sem certificação, você não vai entrar na área de cloud. Sem a certificação, você não vai ter ali salário de 10, 15K, você dificilmente vai ter oportunidade para trabalhar 100% home office. Agora, quando você tem a junção da certificação com esse conhecimento prático, é o que precisa, é o que vai virar a chave na sua carreira, é o que vai fazer você ter esse salário acima da média e também ter esse conforto de poder trabalhar 100% remoto, para que você tenha ali uma qualidade de vida maior. Então, isso é extremamente importante. Não é um ou outro, não é a certificação ou o conhecimento prático, é os dois que vai fazer a diferença, tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês, em cima de uma solução mais prática, para vocês entender que tipo de conhecimento que o mercado busca. Então, você viu aqui a importância de dominar ferramentas aqui, como o Storage Account. Lembrando, que a gente viu também pode se aplicar para outras soluções, tá? E agora eu quero te mostrar como que você pode ir além na sua carreira, dar esse salto definitivo na sua carreira, tá? Como que você pode estar preparado para essas vagas? Como que você pode se preparar para ter um salário de 10, 15 mil, trabalhar home office, porque tem que se preparar, não adianta querer. Você precisa das certificações e principalmente você precisa desse conhecimento prático, tá? Eu criei um pacote especial que ela inclui os 5 principais treinamentos preparatórios para as principais certificações do Azure que o mercado busca hoje, tá? Quais são essas certificações que são fundamentais? A Z900, a Z104, a Z305, a Z800 e a Z801. A Z900 é mais parte de conceito e fundamentos do Azure. A Z104 é onde você vai aprender a implementar e administrar o Azure. A 305 é essa parte de arquitetura do Azure, muito em cima do que a gente conversou aqui. Eu vou receber necessidades e eu preciso desenhar a melhor solução para atender aquela necessidade. A Z800, Windows Server 2022 em ambiente híbrido, que é hoje o que as empresas estão vivendo aqui no Brasil. É esse cenário híbrido. Então, precisa conhecer também o Windows Server 2022 e como ele trabalha em conjunto com o Azure. E a Z801, essa configuração mais avançada do 2022 junto com o Azure. Esses treinamentos aqui, eles não são apenas preparatório para certificação. Ele também tem muita coisa prática, muita coisa do dia a dia, tá? Então, esses treinamentos, nesses 5 cursos aqui preparatórios para essas certificações, eles não somente vão preparar vocês para certificações, mas vão te ajudar a se tornar um profissional pronto para o mercado, dominando o que realmente importa para o dia a dia, tá? Ao longo dos anos, né, vários e vários anos aí que eu venho ministrando treinamento, já ministrei inclusive treinamentos em centros oficiais da Microsoft, né? Centenas de alunos já se certificaram com esses treinamentos aqui que eu estou disponibilizando para vocês e hoje trabalham em várias empresas grandes, empresas aí de nome no mercado. E o interessante, né, que eles não apenas conseguiram a certificação, porque, pô, certificação por certificação é um papel, mas eles conseguiram promoções na empresa que eles trabalham, novas oportunidades, aumentaram seus salários, muitos deles hoje trabalham remotamente, né? Tem ali uma qualidade de vida maior. E agora é a sua vez de conquistar tudo isso. Eu liberei uma oferta especial. Esses 5 treinamentos preparatórios para certificações, se eles fossem comprados individualmente, então eu tenho esses 5 treinamentos e eu ofereço eles individualmente. Se você fosse comprar esses treinamentos individualmente, o valor seria de R$ 4.597. Porém, eu liberei uma oferta muito especial, onde esses 5 treinamentos eles vão estar disponíveis por apenas 12 parcelas de R$ 39,70. Todos esses treinamentos têm acesso vitalício. Os treinamentos têm simulados para te ajudar a preparar para os exames. Então, essa é a oportunidade. Mas atenção, eu liberei somente 100 vagas com esse cupom de desconto especial. Tá? E assim que acabar as ofertas, vão encerrar, né? Eu tenho certeza que você não vai querer perder essa chance, certo? Para você garantir a sua vaga, aqui embaixo desse vídeo tem um botão que vai te levar ali
para as informações para que você possa garantir a sua vaga. Então é só clicar no botão aqui embaixo desse vídeo para que você garanta a sua vaga e comece essa transformação hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje, tá? Não espere aí mais um ano, enquanto você vê outros profissionais conquistando salários melhores, crescendo na carreira. Essa é a oportunidade para você se destacar e transformar a sua vida profissional começando hoje, começando agora, né? Então, lembrando, as vagas elas são limitadas e eu tenho certeza aí que você não vai querer ficar fora aí dessa oportunidade. Então, aqui embaixo desse vídeo tem o botão aí para você garantir a sua vaga. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você sabe que a sua carreira merece mais. Mas essa oportunidade aqui ela não vai durar para sempre. As vagas são limitadas e elas podem se esgotar a qualquer momento. Então, não deixe para amanhã o que pode mudar a sua vida hoje. Então, clica aqui no botão embaixo, garante a sua vaga e já começa os seus estudos imediatamente para a gente já começar essa transformação de carreira. Lembrando que o acesso ele é vitalício, você vai poder assistir esse material sempre que vocês precisarem e cada uma das aulas de cada um dos treinamentos tem um campo para tirar dúvida. Então, se você estiver assistindo o treinamento e tiver qualquer dúvida, é só me mandar para que eu te ajude a dar esses próximos passos. Então, tá aí essa oportunidade para quem quer dar essa virada de chave na carreira. Então, é só clicar no botão aqui embaixo desse vídeo para garantir a sua vaga e começar agora a ter essa transformação, começar os seus estudos agora para levar a sua carreira para o próximo nível. Legal? Então tá aí essa oportunidade. Então é isso aí, turma. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima.